A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui dividindo com os irmãos um pouco do que nós passamos e o que o Senhor fez na nossa vida, o que o Espírito Santo trabalhou no meu coração, da minha esposa, da minha família e da minha casa. Isso é importante dividir com todos para que possamos aprender, desenvolver um pouco também a proteção da fé dentro do nosso coração. Irmãos, quando às vezes a gente está aqui no culto, tem as pregações que o pastor faz aqui, pode ser que muitas das vezes possamos ficar com a mente às vezes um pouco longe, ou às vezes faltamos do culto por pouca coisa. Mas estar numa igreja bíblica, ouvir uma palavra, uma pregação, uma exposição bíblica, é algo, irmãos, que poucas igrejas têm. Então nós que estamos aqui ouvindo uma pregação bíblica, temos que dar muito valor nisso, porque não é em todo lugar que tem uma exposição bíblica, não é todo lugar onde nós podemos ter uma explicação sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Não é todo lugar que tem isso. Então, nós temos que dar muito valor nisso, irmãos. E são poucas igrejas hoje, irmãos, que estão preocupadas em realmente pregar a Bíblia. Algumas igrejas estão preocupadas com números, com membros, aquela quantidade de pessoas, né, que eles falam festa e assim por diante. Mas exposição bíblica mesmo são poucas. E eu vim de um lugar onde é uma dessas igrejas, na qual se preocupa muito com números de pessoas em reunião de jovens, números de pessoas em ensaios musicais, número de pessoas em cultos, em reuniões, em festas, mas exortação bíblica mesmo não tem, irmãos. Eu cresci dentro de uma igreja que chama CCB, né? Ela tem uma nomenclatura que é conhecida como CCB, que é Congregação Cristã no Brasil. Essa denominação religiosa, irmãos, quando a gente entra lá e faz parte daqueles cultos, a gente vê aquilo lá tudo bonito. Num primeiro momento, as pessoas quando entram lá, parece ser uma igreja evangélica, parece ser uma igreja bíblica. Porque o que acontece? São tocados hinos, aqueles hinos que são tocados mexem com a gente. São dados testemunhos na qual as pessoas contam obras, milagres que são feitos em sua vida. É lógico, irmãos, que ultimamente não está sendo assim, né? É lógico que se for congregar, nos meus últimos anos que eu estive lá, uns 10 anos para cá, é lógico que os testemunhos foram muitos. Fui fazer uma viagem aqui, Deus me abençoou, o pneu furou e eu tive força para trocar o pneu do carro, e assim por diante, tá? É lógico que uns 10 anos para cá, né, mudou muito, porém, os irmãos aqui que eram da CCB sabem que uns anos atrás tinha muitos milagres que aconteciam. Eu mesmo presenciei milagres, a minha família presenciou milagres, e dentro da minha casa milagres. Inclusive, os nossos 2 filhos são milagres de Deus. Então, o que eu posso dizer para os irmãos, né? Que essa busca por milagres, essa busca por coisas materiais se torna um atrativo, se torna talvez até uma primícia. E quando chega o momento da palavra lá, eles até falam o nome de Jesus. É aberta uma Bíblia, eles leem a Bíblia. Normalmente, a pessoa que lê a Bíblia não entende nada da Bíblia. Ele não sabe nada do que está escrito ali, certo? Deu na cabeça dele ali, como se fosse um sentimento, a pessoa fala que sentiu o mover do Espírito Santo, abre a Bíblia, faz a leitura, e são feitas exortações que o meu trabalho ele proporciona. Eu visitava várias cidades e eu sempre estava em várias igrejas dessas cidades, de todas as cidades, então eu sempre ia. E essas exortações bíblicas, irmão, de cada cidade, às vezes a mesma leitura, eram pregações uma pior que a outra, né? Por exemplo, aqui, vou citar um exemplo.
Jesus Cristo lá em Apocalipse, né? Aonde é o anticristo lá no Apocalipse, já ouvi pregações falar que era o Jesus Cristo, que era o Jesus Cristo chegando e na verdade era o anticristo chegando. É uma confusão teológica muito grande, que se a gente acreditar nisso, se as pessoas que estão ali começar a acreditar nisso, a pessoa vai estar recebendo o anticristo em casa e vai estar tudo bem. É perigoso isso, irmãos. Mas como que começou tudo isso? As crianças, elas vão para a reunião de jovens menores, que é um evento que acontece na maioria das igrejas domingo de manhã. E nessa reunião de jovens e menores, foi como aconteceu comigo também, a gente canta hinos e ali a gente faz um recitativo. Recitou, depois do recitativo vem um momento que é o tão aguardado de todos, que é o momento da palavra. Esse momento da palavra, irmãos, desde as crianças, meu filho, por exemplo, que está aqui, ele já estava sendo doutrinado numa condição de que ele iria viajar de avião para o mundo inteiro, ele iria cruzar os céus de avião para o mundo inteiro, ele ia ser formado, ele ia ter carros, ele ia ter casas, e ele ia ser do ministério, ele ia ser músico, ele ia ser diácono, ele ia ser tudo, né? Menos um pregador do evangelho, menos um missionário, menos uma pessoa que ia levar o evangelho, que ia ter amor, que ia ter paciência, que ele iria calçar o evangelho da paz, menos isso. Mas casa, carro e condições, ele ia ter tudo. Então, aconteceu comigo na minha infância e eu vi isso se repetindo com o meu filho, né? Então, só já fazendo um adendo aqui, tem pessoas salvas lá dentro? Eu acredito que sim, né? Então, a decisão de sair é muito pessoal. A minha decisão de sair foi porque eu não queria correr o risco de o meu filho ter problemas teológicos na vida dele. Pode acreditar em coisas que não são bíblicas e isso fazer mal para ele, como fez com muitas e muitas pessoas. Fez para o meu irmão e fez para tantos outros irmãos aí que a gente conhece, que essa teologia que é ensinado lá, que na verdade não é teologia, né? Mas essa parte bíblica que é ensinada lá faz mal para as pessoas. Pessoas tiram suas próprias vidas, aqui em São José do Rio Preto mesmo. Alguns irmãos aqui acho que vão lembrar, acho que até o Gilbert pode lembrar também. Eu conheço 3 pessoas que tiraram a sua própria vida, né? Então, por decorrência do que é ensinado lá. É triste isso, irmãos. Então, eu digo assim, irmãos, que o que a gente vive lá, desde o tempo da mocidade, depois no tempo adulto, a gente vive uma ilusão. A gente acha que está vivendo o evangelho, mas não está. Deus opera lá? É lógico que Deus opera. Nós não podemos colocar Deus numa caixa e falar assim, não, Deus não opera lá. Não, Deus opera onde Ele quer, irmãos. Deus ele faz o que Ele quer, onde Ele quiser, com as pessoas que Ele quer. Nós não podemos falar, Deus não opera na vida daquele, daquele outro, não. Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quiser. Deus é poderoso, Ele é justo. Irmãos, então, Deus, eu digo para os irmãos que eu tive um casamento muito bom, né? Deus me abençoou muito com esse casamento que eu tenho. E para se casar lá, é feito um negócio que chama buscar a palavra. Então, o que é buscar a palavra? Você vai até o culto ou a reunião da mocidade e fala assim, vamos ver se Deus confirma para eu casar. E aqui de cima, o cooperador, o ancião, a pessoa que estiver pregando aqui, como se fosse o pastor Martinez, ele no momento da palavra, ele tem que ter uma revelação de Deus e falar assim, Deus está contigo no teu casamento, pode casar aqui com você. É assim que aconteceu. Aí o meu irmão, aconteceu isso, deu ruim para ele, né? Deu ruim para o meu irmão, coitado. Mas, né, para alguns pode dar certo, para outros não pode dar errado, né? Então é uma grande probabilidade de dar errado. Mas, irmãos, eu digo para os irmãos que eu fui feliz, o Senhor abençoou meu casamento, Deus abençoou meu casamento. E o meu casamento, para escolher a minha esposa, eu segui uma orientação do meu pai. Meu pai ele me deu uma orientação de como procurar uma esposa. E o meu pai falou assim, filho, primeira coisa que você tem que olhar numa pessoa para você casar, olha como ela trata os seus próprios pais. A forma como ela trata os seus próprios pais
se ela tratar bem os seus próprios pais, a probabilidade dela te tratar bem vai ser muito grande. Agora, se ela te trata mal os próprios pais, esquece, essa mulher não é para casamento. Então, foi a primeira orientação que meu pai me deu, e ele me deu outras também. E eu segui aquelas orientações, e Deus então preparou a Marissa como minha esposa. Nós então vivemos, depois que nós casamos, a gente descobriu que não podia gerar. Tivemos o problema do Rodrigo e da Kátia também. Inclusive, adiantando já um pouco também, quando a Kátia deu o testemunho dela aqui, a Kátia e o Rodrigo, nós nos familiarizamos muito com a história dela. E eu digo para os irmãos, tem um escritor secular que ele fala assim que não existe interação neutra entre as pessoas. Você nunca viu uma pessoa, você cumprimentou ela, essa interação, não existe interação neutra. Isso daí já criou uma mudança entre vocês, né? Então, aquele testemunho que eu ouvi da Kátia mexeu muito comigo. Por quê? Porque ela foi sincera e honesta e ela contou não só o milagre físico, mas o milagre de transformação que Deus fez no coração dela. E eu não tinha pensado dessa forma. Então, os milagres que Deus fez comigo lá no passado foram milagres na qual eu mesmo me gabava porque eu era um querido de Deus. A forma, quando Deus faz um milagre na nossa vida lá dentro, é como se Deus aprovasse, Deus me fizesse uma autoaprovação. Como se eu sentisse aprovado por Deus quando eu recebi um milagre. Mas quando eu ouvi o testemunho da Kátia, foi totalmente ao contrário. Eu falei, meu Deus, o milagre que Deus fez na vida dela mexeu, o Senhor trabalhou no seu coração. E a transformação foi completa na sua vida. O Espírito Santo trabalhou no seu coração. Então foi uma obra de dentro para fora. Eu achei muito lindo aquilo, viu, Kátia? Achei muito lindo. Eu e minha esposa conversamos várias vezes sobre aquilo, contamos o teu testemunho para várias pessoas, porque foi lindo realmente, né? Então eu comecei a enxergar os milagres de outra forma, que o milagre, ele tem que ter uma ação do Espírito Santo de transformação no nosso coração. Não simplesmente falar assim, não, Deus operou um milagre para mim, agora eu sou um bem-aventurado. Não, isso é muito raso, irmãos, é muito raso. O milagre ele tem que transformar o nosso coração, tem que ter uma ação do Espírito Santo dizendo que os pecados, né, o Senhor trabalhou nos nossos pecados, as nossas mazelas, a nossa inferioridade humana, o Senhor tem que eliminar isso, né? Então o milagre ele serve para isso, para confirmar de que Deus está na nossa vida nesse sentido, não no sentido material. Isso foi muito bom, aquele testemunho que nós ouvimos aqui da Kátia, foi muito lindo. Dou graças a Deus por isso também. Irmãos, então, quando a gente não podia gerar, as pessoas elas enxergam a gente não pode gerar, então elas começam a fazer profecias. Tem um casal que está entre nós aqui, que eles não querem ter filhos, né? Aí as pessoas lá na igreja vê eles lá, não sei se eu posso falar isso aí, né? Mas vê eles lá, fala assim, vocês vão gerar, achando que eles também não podem gerar, né? E conosco acontecia isso, a gente não podia gerar, então cada ano, irmãos, que se passava, do momento que a gente descobriu que a gente não podia gerar até o momento que nós geramos, deram 10 anos. Desses 10 anos, todos os anos a gente recebeu a profecia. Esse ano você vai gerar, a promessa vai se cumprir na tua vida, o Senhor está chegando. Era sempre assim, mais ou menos nesse tom de voz, tá? Estou fazendo um pouco de interlocução aqui da voz, para vocês entenderem o jeito que é feita a pregação lá também. Mais ou menos nesse sentido. Então, era pregado para nós. Se essas profecias fossem de Deus, se essas profecias forem de Deus, era para ter 10 filhos hoje, né? 10 não, 12, né? Que eu tenho 2, aí mais 10 dos filhos que eu não tive, era para ter 12 filhos hoje. Então, irmãos, foram muitas e muitas profecias que não se cumpriram, né? E cada profecia que não se cumpria, irmãos, era uma tristeza muito grande. Por quê? Quando a profecia não se cumpre, fala assim, o que eu fiz de errado? Né? Deus não está na minha vida? Né? Onde que eu estou errando? Irmãos, e as pessoas que me conhecem sabem muito bem, né, e que eu trabalhei muito na igreja. Eu trabalhei muito mesmo. Teve momentos que eu dava aula musical em 3, 4 igrejas ao mesmo tempo. E não media esforços. Tinha culto no hospital psiquiátrico, eu atendia os cultos lá no hospital.
não medir esforços para estar num lugar, estar no outro, ministrando, ajudando. Eu estava sempre trabalhando, irmãos. Para que isso? Não para ter retorno, nunca pensei isso. Dou graças a Deus por causa disso, né? Porque o Senhor, né, nessa parte aí, o Senhor trabalhou no meu coração. Nunca tive isso, mas porque eu tinha prazer em ver a obra de Deus crescendo. Mas quando eu chegava lá e via que eram profecias falsas, pregações equivocadas da Bíblia, pessoas falando ali só do bem material e nada do espiritual, aquilo entristecia muito o meu coração. E quando a gente vai lendo as Escrituras, a gente vai entendendo de que a pregação da palavra aqui, irmãos, ela tem que transformar o nosso coração. A pregação da palavra aqui não é uma coisa que a gente ouve aqui, fica feliz e vai para casa dormindo feliz, esperando que a segunda-feira Deus vai movimentar, Deus vai abrir o mar vermelho na nossa vida. Não, quando eu comecei a ouvir essas pregações dessa igreja aqui, quando eu comecei a ouvir as pregações do servo de Deus, as pregações elas transformavam o meu coração. Eu ia dormir e ficava meditando na palavra, e aquela palavra, através dessa meditação, o Espírito Santo transformou o meu coração. Não foi algo, irmãos, que eu saía daqui feliz, satisfeito com a pregação da palavra, e na segunda-feira eu falava assim, tudo está na mão de Deus e o Senhor vai me ajudar. Não! Era na segunda-feira eu meditando na palavra, eu e minha esposa conversando no carro sobre a pregação da palavra. Falou assim, olha o que o Espírito Santo nos diz, olha o que o Espírito Santo requer de nós. E lá, irmãos, eu conversava com a minha esposa assim, Deus está tomando todas as nossas dívidas aqui, Deus vai nos ajudar, vai pagar as nossas dívidas, vai pagar a nossa conta, vai vir um carro novo, uma casa nova. Irmãos, é triste. Então, no ano de 2012, aconteceu algo triste. 2013, desculpa. Em 2013 aconteceu algo triste. Quando eu batizei em 1996. Quando eu batizei, a doutrina escrita era uma. Em 2013 mudou. Nessa mudança de doutrina, eu li a doutrina e vi que eles mudaram. Então, eles acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus, é a palavra de Deus, eles acreditavam nisso, estava escrito isso, e mudaram para que a Bíblia contém a palavra de Deus, só contém. Então isso me deixou muito triste, porque eu já entendia nesse momento que a Bíblia é a palavra de Deus. E esse ponto para mim era inegociável. E aqui na igreja, por exemplo, qualquer decisão que é feita, é votado aqui, os irmãos têm que votar, qualquer coisa que vai comprar aqui tem que votar, passa na assembleia, mas lá não, a decisão vem de cima para baixo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é assim? E lá é assim. Então, vieram lá, a gente teve que engolir isso. Mas eu não engoli, tá certo? Depois, irmãos, eu escrevi aqui, certo? Para não esquecer de todos os pontos aqui. E tem outro detalhe. Nos pontos de doutrina, fala assim que os pontos de doutrina foram revelados por Deus e foi dado aos santos, né? Que uma vez foi dado aos santos. Aí eu fiquei pensando assim, falei, se foi Deus que deu, então será que Deus deu errado esses pontos de doutrina? Ou será que os irmãos entenderam errado? Se os irmãos entenderam errado, então eles não são tão santos assim, né? Então eles não são tão certos assim. Então foram alguns questionamentos que começaram a se surgir. E assim, lendo a palavra de Deus, eu falei assim, não, esse ponto é inegociável, não dá para conviver com isso, a situação ficou mais difícil. Depois foram outros termos, por exemplo, a CCB a graça. Irmãos, se você conversar com alguém que é da congregação, ele vai falar assim, não, todas as igrejas que pregam o evangelho têm a graça, tem Jesus Cristo, tem salvação, mas isso é uma baita de uma falácia. Por quê? Quando a gente falou que a gente não estava mais na congregação, as pessoas mais próximas da gente já falou, é um apóstata, é um pecador, não tem salvação, já viraram todo tipo o assunto virou totalmente. Então, quando você conversa com ele, vídeos de YouTube, quando conversa numa roda entre amigos, todos eles falam que a CCB não é a graça. Na verdade, nos púlpitos é pregado isso. Fala assim, não é mais pregado isso. Sexta-feira, eu estou atualizado, hein? Sexta-feira teve um culto especial na Central de São José do Rio Preto aqui. Veio o ancião do Brás, lá de São Paulo, Luiz Carlos Euclides, eu posso falar porque eu tenho gravado. E ele disse assim,
a CCB, de novo ele falou isso porque já foi falado isso lá em São Paulo, a CCB não é religião, a CCB é a graça. Falou isso, sexta-feira agora, tá? Nós estamos falando de sexta-feira agora. Então, irmãos, às vezes nos púlpitos, quando os irmãos querem jogar para a galera, né, um termo assim circular, né, um termo que os irmãos possam entender, então eles querem ver aquele fervor, querem ver aquele monte de gente dar glória, porque o pregador lá gosta de ver as pessoas dando glória e falando alto. Então, quando eles querem ver esse movimento, então eles jogam para a galera, eles falam assim, a CCB é a graça. Então, por isso que eles falam isso. E então, isso fica enrustido. Então, quando você fala a verdade, irmãos, então eles viram a cara, fala que você é apóstata, fala toda sorte de xingamentos, eles falam. Então, isso é uma baita de uma falácia. Salvação por obras. Lá eles ensinam salvação por obras. Ah, não, a gente prega o evangelho. Mentira. Você tem que ajudar na coleta. Irmãos, as igrejas igual a Batista aqui, ela é muito criticada pelo dízimo. Esse negócio do dízimo, o meu avô, ele era pastor da Assembleia. Então, isso nunca foi um problema para mim. Porque o meu avô era pastor da Assembleia, ele recebia o dinheiro da igreja e eu via a forma como ele trabalhava com o dinheiro da igreja. Eu via que o meu avô era justo, muito certo com as coisas. Né? Meu avô, os meus tios são pastores, então meu avô, com toda a integridade dele, e as pessoas só falando mal de dízimo, né? Então para mim isso sempre foi uma falácia. Porém, é falado mal na questão do dízimo sim. Mas, irmãos, quando eu vim aqui para a igreja, né? Não é pregado que o dízimo tem salvação, se você não vai ser excluído da salvação porque você não dá o dízimo ou por coisas desse tipo, ou atrelando o dízimo com salvação, né? Então, aqui não tem isso. Pode ser que igrejas tenham isso? Pode. São todas? Lógico que não. As igrejas sérias, as igrejas bíblicas, não pregam isso, pregam a forma correta. Certo, irmãos? Então, salvação por obras. Você tem que fazer coisas para ser salvo. Se você não fizer coisas, se você não ser músico, se você não ir para lá, não ir para cá, se você não limpar a igreja, não ajudar aqui, não ajudar ali, não vai ser salvo. Tem que trabalhar. Tem que dar o dinheiro também, tá? Pregações heréticas, irmãos. Muitas pregações heréticas, muitas heresias pregadas, que se a gente começar a acreditar naquilo, vai levar a gente para a perdição. Não tem como, porque você ouve um dia, ouve outro dia, e cada dia você está se alimentando daquilo, o que vai acontecer? Daqui uns dias você está com um mar de heresias aí no teu coração, aí não tem mais como fugir. O outro ponto, irmãos, não incentiva a leitura das Sagradas Letras. Os irmãos que estão aqui, tem EBD, vem aqui, tem estudo da palavra, tem EBD para as crianças, aí depois tem aqui uma pregação bíblica, tem um culto de terça, tem a aula de terça de teologia. Então aqui a gente tem Bíblia, né, de um bom tamanho. Porém, lá, irmãos, tem gravado, eu posso falar, foi até expulso o espírito de estudar a Bíblia de dentro da igreja. Vocês têm uma base. Então, mas essa questão de você não estudar a Bíblia, ele faz parte da rotina de qualquer um. Os meus círculos de amigos, né, as pessoas que estavam próximos de mim, tem até um amigo lá que terminava o culto, falei para ele assim, e aí, o que você achou da palavra? O que foi a leitura da palavra hoje? Ih, cara, não lembro, hein? Mas não lembro, acabou de falar a pregação na palavra, não lembro, não. Mas o que falou? O que falou, você lembra? Falou que Deus vai ser comigo. Falei, só isso você gravou? Só isso que eu gravei. Então, irmãos, eu sempre incentivando as pessoas a lerem a Bíblia, ninguém queria saber de ler a Bíblia, irmãos. Ninguém quer saber de ler a Bíblia. Eles querem saber de ir lá e buscar a revelação que o irmão tem que falar. É como se a pessoa que está aqui na frente, ela é o intercessor e não Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela é a nossa guia, é ela que intercede. É a leitura da palavra através do Espírito Santo, é Jesus que intercede por nós. É Jesus. O Espírito Santo trabalha no nosso coração, não são pessoas. Então, e pregações voltadas para os bens materiais. Isso nós já falamos, né? Mas muitas pregações voltadas aos bens materiais. Por que as pessoas gostam de ir lá? Lá dentro tem batista? Tem batistas, tem presbiterianos, tem assembleianos lá dentro. Por que eles vão lá? Porque chega lá, irmãos, a pessoa fala assim,
Você entrou aqui com uma enfermidade. Quem que não entra lá com enfermidade? Até novo, gente com 18, 19 anos hoje, tá enfermo hoje. Você que entrou aqui, tua conta está lá no vermelho. Você que entrou aqui está precisando disso. Quem que não está precisando de alguma coisa hoje, irmão? Todo mundo está precisando. Então, aí a pessoa está com aquele problema, sente, ela, nossa, falou comigo. E aí, na semana lá, acaba acontecendo alguma coisa, fala, foi a palavra. E se não acontece nada, a pessoa fica triste. Ou ela volta, acho que eu peguei errado. Porque ele sempre fala assim, quando não acontece, a culpa é sempre da pessoa. É sempre a pessoa, o problema é sempre na pessoa. Depois, irmãos, incentivar as pessoas a buscar a palavra. Além de ter isso, das pessoas buscarem a palavra, tem um incentivo. Você ficar incentivando as pessoas a buscarem a palavra. Buscar a palavra para vender um carro, buscar a palavra para comprar um carro, como se Deus estivesse preocupado com qual carro que eu vou andar. Né? Andar de Fusca, andar de Corolla, é como se Deus estivesse preocupado, né? com isso. E é incentivado. Aí tem irmãos que fala assim, Deus falou comigo, acho que eu vou comprar um carro. Vai lá, financia um carro em 60 vezes, depois não tem dinheiro para pagar, e aí, a culpa é de quem? Isso acontece muito, muito mesmo. Pessoas que constroem casas, mexem com casa, depois dá errado, irmãos, e se entra em dívidas, em bastante enrosco. Uma vez eu estava lendo, uma das vezes que a gente estava fazendo o estudo bíblico, fala assim que o Satanás ele transfigura num anjo de luz. Então me deu uma luz, irmãos, nessa parte, porque e se é o próprio Satanás que faz essas pregações heréticas lá dentro? E se for o próprio Satanás que está induzindo as pessoas a isso e eles estão recebendo disso? É forte, irmãos, é pesado. Mas se o Satanás ele se transfigura num anjo de luz, às vezes a pessoa acha que está recebendo do Espírito Santo e não é do Espírito Santo. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Né? A origem disso, de onde que está vindo? Há transformação no coração? Irmão, se não tiver transformação no coração, não é de Deus. Tem que ter transformação no coração. Depois vem algumas partes que fama e poder por parte do ministério, eles mandam e desmandam, as ordens vêm de cima e pronto, acabou. Não reconhecem os erros que fazem, muitos e muitos erros, não perdem perdão, pregações equivocadas, não falam para a igreja que eu errei, desculpa aí e tal, nada disso. Não reconhecem nada que fazem de errados. Esses são alguns pontos, irmãos, que fez a gente a despertar de que a gente estava no lugar errado. O despertamento de sair, a nossa decisão de sair, foi porque a gente não queria que o nosso filho fosse criado num ambiente que não era bíblico, que ele poderia correr o risco, né, de se perder no meio do caminho, ou de acontecer algo com ele. A gente não queria correr o risco, porque ele é uma criança, e a função do pai e da mãe, é instruir as crianças. O nosso evangelismo, irmãos, começa em casa. O marido ele tem que dar exemplo para a esposa e para os filhos. Os meus filhos, eles aprendem não por aquilo que eu falo para ele fazer. Então eu leio a Bíblia e falo para o meu filho, olha filho, olha o que a Bíblia de Deus, olha o que a palavra de Deus nos diz. Ele não vai aprender por aquilo que eu estou falando para ele. O meu filho, ele aprende quando eu faço, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio as Escrituras, quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu ajudo, quando eu auxilio. Meu filho aprende vendo e não eu falando, certo? Então eu não podia correr esse risco com os meus filhos e também com a minha esposa, porque de certa forma, irmãos, nós eu sendo o esposo, sendo o cabeça da casa, eu tenho por obrigação ali ver o que está de errado e instruir a minha casa, ajudar a minha casa a alcançar o entendimento bíblico, o conhecimento bíblico, orar junto, estar junto, faz parte da vida do homem, cuidar da família, cuidar da casa, da esposa e dos filhos. Eu não podia deixar a minha esposa no engano. Eu sabia da verdade e não vou compartilhar com a minha esposa, vou deixar ela no engano? Não posso fazer isso, irmãos. E também não posso fazer isso com os meus filhos. Então a decisão de sair foi por causa disso. Eu queria ter um ambiente feliz, saudável, biblicamente, para a minha família. Depois que, para achar essa igreja aqui, no dia que nós fomos aceitos como membros aqui, eu falei um pouco, para achar essa igreja foi difícil, porque eu já tinha uma interpretação bíblica do que eu considerava ali
né, correta, eu já tinha isso na minha mente. Para achar essa igreja, então, foi complicado. Por quê? A gente acredita nos dons, a gente acredita na continuidade dos dons, e essa igreja aqui acredita também na continuidade dos dons, nos dons bíblicos. Lá se fala muito no falar em línguas. Então as pessoas sapateiam, saem sapateando no chão, se abraça, pula, e aquele monte de gente falando em língua. O que está escrito na Bíblia? Pode falar em línguas? Pode, mas tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, irmãos, não pode falar em língua dentro da igreja. Tem que ter um intérprete. Se não for para transformar, se o Espírito Santo não tiver transformação no coração da pessoa, não serve de nada. Então, todas as questões bíblicas chamam atenção. Então aqui acredita nos dons, acredita no milagre, acredita que o Senhor, o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, acredita, irmãos, naquilo que está escrito na Palavra de Deus. Então essa aqui é uma igreja saudável, certo, irmãos? Não é porque o pastor está aqui, mas eu tenho que falar isso, desculpa, não estou te engrandecendo, nem engrandecendo. Na verdade são todos os irmãos aqui, o André esteve lá em casa, conversando com os irmãos aqui do irmão Antônio, tantos outros aqui, quando eu cheguei, me receberam, me abraçaram, e eu percebi que era uma igreja saudável biblicamente. Eu percebi que era uma igreja que entendia da Bíblia, né? Eu entendi que a igreja, que a maioria dos membros que estão aqui, são pessoas interessadas nas Escrituras Sagradas, interessadas no Senhor Jesus, no trabalhar do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, pessoas interessadas nisso. Não pessoas que vêm aqui interessadas no dia de amanhã, no carro que vai, na roupa que veste, no trabalho que tem, na posição social que ocupa, nada disso, certo? Então foram esses os motivos. Eu estou muito feliz de estar aqui, minha família está muito feliz de estar aqui, não porque fomos bem recebidos, mas porque aqui é pregado o Evangelho, por causa disso. São poucas as igrejas, irmãos. Então, o que eu gostaria de deixar para os irmãos? Não é momento de pregação, não é momento de nada disso, mas os irmãos, cuidem das suas famílias, cuidem da sua casa, cuidem do que está acontecendo, leia a Bíblia, estudem em casa, meditem nas Escrituras, que a única coisa que nós temos aqui nessa vida é isso, irmãos. É a única coisa. Irmãos, então, para fechar aqui o assunto aqui, existem muitas seitas. Se falar Jesus lá na frente, não quer dizer que está falando do Evangelho. Se falar em nome de Deus, não quer dizer que é Deus que está falando lá. Tomar muito cuidado com esses detalhes. O Evangelho transforma, o Espírito Santo nos salva, o Espírito Santo transforma as nossas vidas, Jesus nos salva, Jesus, Ele alimenta a nossa alma, Ele completa o nosso ser e não é nada mais necessário do que isso. Tá certo, irmãos?